Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EscolhoCast. Olá a todos! O EscolhoCast é o podcast do Instituto de Escoliose Patrícia Ítalo Mendes, o primeiro centro aqui no Brasil focado exclusivamente no tratamento conservador da escoliose e da hipercifose. E a gente faz parte do projeto Escoliose Brasil, uma iniciativa que existe desde 2011 com o lema Uma Utopia pela Conscientização da Escoliose. Exato. E hoje a nossa conversa vai fundo em um tema fundamental. A gente mergulhou em estudos clínicos, guias médicos, artigos de pesquisa, tudo sobre uma manobra que existe há mais de 150 anos. O famoso teste de Adams. O famoso teste de Adams, a principal ferramenta para a triagem da escoliose. E a nossa missão aqui é ir além do básico, né? Vamos entender como ele funciona, questionar a precisão dele e, mais importante, tentar desvendar por que um teste tão simples ainda gera um debate tão complexo. É um ponto de partida excelente. Porque a gente está falando de um procedimento que, à primeira vista, parece quase rústico, né? Sim. Uma pessoa simplesmente se curvando, mas como as fontes mostram, essa simplicidade toda esconde uma profundidade diagnóstica enorme e levanta questões de saúde pública que são super atuais. Perfeito. Então vamos começar do começo mesmo. Para quem nunca ouviu falar, o que é o teste de Adams? As fontes descrevem como um exame físico, não invasivo, criado lá em 1865. Pelo Dr. William P. Adams, daí o nome. Exato. Parece ser a primeira linha de defesa em qualquer triagem. Mas como ele é feito na prática? O que acontece ali na sala de exame? É muito visual, muito direto. O paciente, geralmente sem camisa, de costas para o examinador, fica em pé com os pés bem juntos. Ok. A partir daí, a instrução é simples. Se inclina para frente, dobrando a cintura, como se fosse tocar os dedos dos pés, sabe? Mantendo os joelhos retos e os braços soltos, pendendo. Certo. E o examinador fica ali, atrás, observando a geometria das costas durante todo esse movimento. A imagem é bem clara. Mas o que exatamente o examinador está procurando? Porque não é só a curva da coluna, né? Isso, às vezes a gente vê com a pessoa de pé. O que esse ato de se curvar revela de verdade? Essa é a chave de tudo. O que se busca não é só a curva lateral. É um sinal de rotação. O principal indicador, e todas as fontes batem nessa tecla, é a chamada giba, ou gibosidade. Giba. Isso. É uma proeminência, tipo uma elevação, que aparece de um lado das costas, ou na região das costelas, ou mais embaixo, na lombar. E essa assimetria não é músculo. Não é um lado mais forte que o outro? De jeito nenhum. É a manifestação externa de que as vértebras não estão só inclinadas para um lado, elas também estão giradas no próprio eixo. A flexão para frente acentua essa rotação, torna ela muito mais visível. Então o movimento de inclinar serve para isolar e, expor essa rotação. E um detalhe que me chamou a atenção nas fontes é que o teste faz mais do que só dizer sim ou não. Ele também dá uma primeira pista sobre o tipo de escoliose. Exatamente. Ele funciona como um primeiro filtro. Ajuda muito a diferenciar a escoliose que a gente chama de funcional da estrutural. Qual a diferença? Pensa na funcional como uma falsa escoliose. Ela pode ser causada por, uma diferença no comprimento das pernas, um espasmo muscular. A coluna está torta, mas a estrutura dela, o osso, está normal. Entendi. Quando essa pessoa se inclina para frente no teste de Adams, essa assimetria que a gente via, ela tende a diminuir ou até desaparecer. E no caso da estrutural, que é a que preocupa mais? Aí a história é outra. Na escoliose estrutural, existe uma alteração física, fixa na arquitetura da coluna. As vértebras estão deformadas e giradas. Certo. Nesse caso, quando o paciente se inclina, a giba não só continua ali, como muitas vezes fica ainda mais evidente, mais prominente. É o sinal claro de que o problema está no osso. Entendi. Então, o teste é quase um canivete suíço. Ele detecta e já ajuda a classificar. Mas isso leva a gente para a pergunta inevitável, né? O teste é visual, é subjetivo, depende do olho de quem está olhando. Quão preciso ele realmente é? E aí a conversa fica mais complexa. As fontes dão números que a gente precisa interpretar com cuidado. A precisão se mede em sensibilidade
e especificidade. Certo. Sensibilidade é a capacidade de achar quem tem e especificidade de confirmar quem não tem. Perfeito. Os números variam. Um estudo que a gente viu aponta uma sensibilidade de 84,37% e uma especificidade bem alta, de 93,44%. 84% de sensibilidade parece bom, mas você disse que varia. Varia. Outra fonte já traz um número bem mais preocupante. Uma sensibilidade de só 56,3%, apesar da especificidade continuar alta, e em 92,7%. Espera aí. 56%. Isso é um pouco melhor que jogar uma moeda para cima. É, Significa que em quase metade dos casos, o teste pode dar negativo quando a pessoa na verdade tem a condição. Como uma das fontes diz, parece um número inaceitável de falsos negativos. é um ponto super crítico. E isso diz algo fundamental sobre o teste de Adams. A especificidade dele é ótima. Isso torna uma boa ferramenta de exclusão. Ou seja, se o resultado é negativo, a chance de ter escoliose é bem baixa. Muito baixa, se o examinador for experiente. O problema está na sensibilidade, que varia demais. Fatores como a obesidade do paciente, uma curva muito pequena e, principalmente, a experiência de quem examina podem fazer casos reais passarem batido. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Então o teste sozinho é como uma peneira com os furos meio grandes. Boa analogia. Ele segura os casos mais óbvios, mas alguns importantes podem escapar. Imagino que a medicina não parou aí. Qual que é o upgrade? Como que se turbina a precisão desse exame no consultório antes de ir para a radiação de um raio-x? É a pergunta perfeita, porque a solução é justamente essa: adicionar uma camada de objetividade. E a principal ferramenta para isso é o escoliômetro. Escoliômetro. É um aparelho pequeno, portátil. Parece um nível de bolha daqueles de construção, sabe? Mas ele é feito para medir o ângulo de rotação do tronco, o ART. E como ele entra na jogada? Ele é usado durante o teste de Adams. Com o paciente inclinado, o examinador coloca o escoliômetro sobre as costas, bem no ponto mais alto da giba. Ah, entendi. A bolha dentro do aparelho se move e aponta para um número em graus. E, de repente, a observação que era subjetiva, tipo, acho que tem uma elevação aqui, vira um dado. Vira um número. Há uma rotação de 6 graus neste ponto. Exato. Genial, né? Ele quantifica a simetria. Tira o eu acho que da equação. Totalmente. A maioria das diretrizes usa um limite ali entre 5 e 7 graus. Se a medição dá acima disso, é um indicador forte de que o paciente precisa de uma investigação mais aprofundada, geralmente um raio-x. Então ele é um filtro a mais para evitar radiação desnecessária. Justamente. E essa combinação resolve o problema da sensibilidade. Resolve em grande parte, mas as fontes que a gente analisou apontam para um padrão ouro da triagem clínica que é ainda mais poderoso. Que seria? A combinação do teste de Adams, do escoliômetro e de uma terceira técnica, a topografia de Moiré, que usa padrões de luz para criar um mapa de contorno das costas. Uau! Quando esses três são usados juntos, os números são espetaculares. A sensibilidade pode chegar a 93,8% e a especificidade a incríveis 99,2%. 99% aí sim. Com essa abordagem, a chance de um caso passar despercebido ou de um alarme falso cai drasticamente. Entendi. Então a gente construiu um kit de ferramentas clínicas muito potente para detecção. O que nos leva ao porquê de tudo isso, né? Qual o objetivo final? Por que essa pressa toda para achar a escoliose o mais cedo possível? O objetivo é intervir numa janela de oportunidade muito específica, o estirão de crescimento da adolescência. Ali entre 10 e 18 anos. Exato. É nesse período de crescimento rápido que as curvas da escoliose idiopática têm o maior potencial para progredir e, às vezes, de forma muito agressiva. Detectar uma curva de 15 graus num jovem de 12 anos permite agir para que essa curva não chegue a 40, 50 graus. Que é o ponto em que a cirurgia muitas vezes vira a única opção. Exatamente. A detecção precoce abre as portas para os tratamentos conservadores. O uso de coletes ortopédicos que guiam o crescimento da coluna e, o que é crucial,
Programas de exercícios fisioterapêuticos específicos. E falando nisso, as fontes destacam um método em particular, que parece ser um pilar desse tratamento. O método Schroff. O nome soa bem antigo. E foi desenvolvido na Alemanha em 1921 por Katharina Schroff, e o fato de ainda ser uma referência um século depois diz muito, né? Com certeza. Não são exercícios de academia, não é um alongamento genérico, é um sistema tridimensional, super personalizado. O fisioterapeuta analisa o padrão de curva daquele paciente e ensina exercícios para desengerar e alongar a coluna, combinados com uma técnica de respiração específica, rotacional. É quase uma coreografia para a coluna, então. E os resultados? As fontes mencionam um estudo. Sim, um estudo muito revelador. Compararam 2 grupos de adolescentes. Um grupo seguiu o tratamento direitinho, colete mais exercícios do método Schroff. O outro grupo não aderiu. E o resultado? Impressionante. O grupo que seguiu o tratamento teve uma melhora média de 10,2 graus no ângulo de Cobb. Uma melhora. A curva diminuiu. Exato. Enquanto isso, o grupo que não aderiu teve uma piora média de 5,5 graus. Nossa, dá uma diferença de quase 16 graus no resultado final. Isso pode ser a diferença entre uma vida normal e uma cirurgia de grande porte. É exatamente isso. Isso é uma evidência muito forte. Então a gente tem um teste simples, ferramentas de medição precisas, tratamentos não cirúrgicos que funcionam. Parece um caso encerrado. A lógica seria, vamos testar todas as crianças. Em todas as escolas, o mais rápido possível. E, no entanto, as fontes mostram que a realidade é o oposto. A ideia da triagem em massa é um campo de batalha. Como isso é possível? E aqui a gente entra no grande paradoxo da escoliose. É contraintuitivo, mas é fascinante. A gente tem as ferramentas, tem os tratamentos, e mesmo assim, uma das organizações mais respeitadas do mundo, a Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, a USPSTF, Certo. olha para tudo isso e dá uma classificação de grau 1, que significa evidência insuficiente para recomendar a triagem de rotina. Mas como evidência insuficiente? A gente acabou de listar um monte de evidências sobre detecção, sobre tratamento. O que eles estão questionando, então? O debate não é se o teste de Adams encontra curvas. Ele encontra. O debate também não é se o método Schroff ou os coletes funcionam. Eles funcionam. A questão central é uma questão de saúde pública, em escala. Ah, A pergunta que eles fazem é: se a gente aplicar a triagem em milhões de adolescentes, o benefício líquido para a sociedade como um todo vai superar os danos. e quais seriam esses danos? Primeiro, o sobrediagnóstico. Muitas curvinhas pequenas que a gente detecta na triagem nunca progrediriam a ponto de virar um problema. Mas, uma vez detectadas, elas entram num ciclo de acompanhamento, gerando ansiedade na família, no paciente Exato. e custos para o sistema de saúde. Segundo, os falsos positivos, que levam a exames de raio-x desnecessários. O ponto central é que ainda não existem estudos de longuíssimo prazo, em larga escala, que provem que programas de triagem em massa resultam numa população adulta com menos dor nas costas ou menos cirurgias décadas depois. Entendi. É uma balança delicada. De um lado, o benefício claro para o indivíduo que tem a curva detectada a tempo. Do outro, o custo financeiro, emocional, de radiação aplicada a uma população inteira para encontrar aquele indivíduo. Perfeitamente colocado. É uma questão de estatística e filosofia de saúde pública. E é por isso que não tem um consenso global. Alguns países defendem a triagem, outros, como a USPTF, ficam mais cautelosos, esperando mais dados. Que análise complexa. Então, vamos tentar amarrar as pontas. O que a gente viu hoje mostra que o teste de Adams, essa ferramenta do século XIX, é um ponto de partida brilhante pela simplicidade, mas não é a palavra final. É um alarme de incêndio. Exato. Ele não te diz o tamanho do fogo, só avisa que tem fumaça. E a força dele hoje, no século XXI, é quando ele é combinado com tecnologias mais objetivas, como o escoliômetro, que seria o termômetro medindo a intensidade do problema. Sim, a combinação da observação clínica com a medição objetiva é a chave para precisão e para evitar pânico e intervenções desnecessárias. E por fim, a grande questão sobre testar ou não todos os adolescentes
não é sobre a qualidade das ferramentas. É sobre uma discussão de saúde pública muito maior e que ainda está em aberto. É a síntese perfeita. E o que essa análise toda revela é a jornada incrível de uma manobra clínica simples que virou uma peça central num quebra-cabeça de saúde pública moderno. E por mais que a tecnologia avance, com inteligência artificial, imagens super sofisticadas, a observação fundamental de uma pessoa se curvando para frente continua teimosamente relevante. Um legado impressionante. E um lembrete importante para todos que nos ouvem, né? A informação é a melhor ferramenta. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Numa era de diagnósticos cada vez mais dominada por algoritmos e exames, qual é o valor duradouro da observação clínica, do exame físico, do olhar treinado de um profissional como o primeiro passo? Uma ótima pergunta. E talvez o teste de Adams nos lembre que, por mais tecnologia que a gente tenha, a ferramenta mais poderosa no início de um diagnóstico ainda pode ser um par de olhos atentos. Exatamente. Bom, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais este EscolhaCast. Obrigada, pessoal! E se você quiser saber mais sobre o tratamento conservador, sobre o método Schroth, ou conhecer o trabalho do Instituto de Escoliose Patrícia Ítalo Mendes, que tem unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, acesse o nosso site. Todas as informações estão na descrição. E não deixem de ouvir os nossos episódios anteriores, tem muita informação de qualidade por lá. É isso aí, a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Até mais!